E agora eu converso com o Dr. César Simonari, ele é médico neurocirurgião pela USP. E nós vamos falar de um tema muito importante, tumores cerebrais. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, Duda, muito obrigado pelo convite. É um prazer receber o nosso programa e espero que você volte muito mais vezes para falar de temas tão importantes. Com certeza. Doutor, vamos falar hoje sobre o tumor cerebral. E a minha primeira pergunta é o seguinte: quais são os sintomas de um tumor e se toda dor de cabeça aí, ela deve ser preocupante? Tá certo. Então, a primeira coisa para a gente pensar sobre os tumores cerebrais é que, na grande maioria das pessoas, ele vai dar algum sintoma para a gente suspeitar. O sintoma mais comum é a dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é aquela coisa que normalmente a pessoa nunca teve uma dor de cabeça, ela vai ter alguma dor nova que ela não está acostumada a ter. E aí a gente tem que ter algumas maneiras de diferenciar a dor de cabeça, que é um sintoma tão comum na população, quase todo mundo tem dor de cabeça alguma vez na vida, e quando que isso vai ser uma suspeita de um tumor cerebral. Então, algumas coisas que a gente costuma olhar que chamam muito a atenção. Uma pessoa que não tem hábito, não tem costume, né? Não tem muita dor de cabeça ao longo da vida e, de repente, quando está um pouco mais idoso, começa a ter dor lá pelos seus 60, 70 anos. Ou então uma pessoa muito jovem, menor de 18 anos, 20 anos. Com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E, principalmente, se for uma dor que, às vezes, não tem um padrão muito claro, que pareça uma enxaqueca ou então aquela dor de estresse que a gente chama de cefaleia tensional. Então, a cefaleia é uma das queixas mais comuns que a gente tem, tanto que no pronto-socorro, junto com a dor nas costas, a lombalgia, acho que é uma das coisas que a gente mais recebe em pronto-socorro. Nós temos mais de 200 tipos de dores de cabeça, segundo os neurologistas aí, que eu sempre estou conversando com especialistas. Exatamente. Como identificar em meio a tantas? Mas a gente conhece o corpo, né, doutor? Exato. Então, toda vez que você sente uma dor de cabeça que é um pouco diferente do que você está acostumado, ou se você não tem dor de cabeça e começa a ter uma dor nova, a gente tem que levantar uma suspeita. Junto com isso, se a dor de cabeça vem com outros sintomas, como, por exemplo, uma tontura que não faz muito sentido, não é porque você, às vezes, bebeu um pouco a mais, ou fez uma atividade, ou dormiu mal, eventualmente, se começar a ter um desequilíbrio, começar a andar e tropeçar, perder a força, começar a derrubar objetos ou não conseguir escrever, tudo isso são algumas coisas que vão chamar a atenção para a gente. A gente chama isso de sinais de alarme. Então, normalmente, quando a gente está pensando em uma pessoa que chega com uma dor de cabeça a primeira vez, se ela não tivesse sinais de alarme, na grande maioria das vezes, apesar de todos esses tipos de cefaleia que a gente tem, na grande maioria ela vai acabar se enquadrando em uma das duas principais, que é a cefaleia tensional, mais relacionada com estresse, ou a enxaqueca, a migrânia, que também é muito frequente na população. O que a gente tem só que tomar um pouco de cuidado, que é aí que entra o especialista muitas vezes, muitas vezes a pessoa pode já ter uma dor dessas e ela está mascarando algum outro sintoma. Sim. E aí o exame neurológico ele é imprescindível. Então, a dor vem para mostrar que tem algo errado e o exame vem para confirmar. Para a gente confirmar. É o problema, então, né? Uma avaliação por um neurologista, um neurocirurgião, começou a sair um pouquinho do comum, aquele remédio não está mais ajudando, você toma a medicação e ela não ajuda a dor, é hora de investigar. Mesmo assim, é importante frisar que os tumores cerebrais são doenças raras, então, embora elas assustem muito, elas sejam doenças que têm um impacto muito grande na vida das pessoas, elas não são doenças tão comuns que você vai encontrar ali o tempo todo. Doutor, falando de tumor cerebral, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, todo tumor cerebral, ele é câncer? Maligno, no caso? Uma ótima pergunta, porque nem todo tumor cerebral é câncer. A gente vai ter ali uma divisão muito clara entre tumores que a gente vai chamar de benignos e malignos. O nome câncer para o tumor cerebral ele não é tão comum, ele assusta muito e a gente acaba muitas vezes nem usando tanto. Tá. O que vai acontecer é que a gente tem três tipos principais. A gente vai ter os tumores benignos, que normalmente eles nascem no próprio cérebro, não vão se espalhar dali. O mais comum desses é um tumor que a gente chama de meningioma. Esse tumor, na maioria das vezes, ele pode ser até quase que considerado curável. A gente tem os tumores que são os tumores do próprio cérebro, que esses vão ser os malignos, que aí sim seriam o câncer cerebral. O exemplo maior é o glioblastoma, e esse infelizmente é um dos piores tumores que a gente tem no corpo. Ele avança muito rápido, ele costuma dar muitos sintomas, e ele também é uma das doenças que mais tem pesquisa no mundo, justamente por ser uma doença tão grave. E a gente tem um terceiro tipo de tumor no cérebro, que dos malignos, dos cânceres, são os mais comuns, que vão ser as metástases, que a gente chama. Sim. Então a pessoa já tem um câncer em algum outro lugar do corpo, às vezes ela já sabe, muitas vezes nem sabia que tinha o câncer, e aí esse câncer ele espalha para o cérebro, e o cérebro, por ser um órgão que ele é muito importante, muito vascularizado, ele recebe muito sangue do corpo todo, Sim. ele tem muita nutrição, ele acaba sendo um alvo para essas metástases, elas se espalham muito para o cérebro, então não é infrequente a gente encontrar pacientes nessa situação. Doutor, diagnóstico e tratamento de alguém que foi, assim, identificou a pessoa está com tumor cerebral, como que é o diagnóstico e o tratamento?
Então, o diagnóstico do tumor cerebral, a primeira coisa que a gente tem que fazer, normalmente é um exame de imagem. Então, se a gente tem uma suspeita, a gente precisa pensar num exame de imagem. Se a gente já tem algum exame de triagem, o exame mais simples que a gente tem é a tomografia de crânio, a gente precisa aprofundar com algum exame um pouco mais detalhado. Específico, né? O exame de escolha que a gente tem normalmente é a ressonância magnética. A ressonância é o exame que praticamente todos os tipos de tumor cerebral ela vai detectar. E justamente por ser um exame que tem um grau de detalhamento a mais, ele vai conseguir mostrar para a gente já, muitas vezes, uma ideia de que tipo de tumor a gente está falando. Então ele não dá o diagnóstico 100%, para isso a gente vai precisar de uma biópsia, mas ele já vai dar uma ideia bastante clara ali de se a gente está lidando pelo menos com uma coisa que tem mais cara de ser maligno ou de ser benigno, então ele já dá uma ideia até do grau de urgência que a gente vai ter para fazer os tratamentos. Uma vez que eu descobri o tratamento, a gente vai pensar muito, primeiro, se é benigno ou maligno, e segundo, qual é o sintoma ou a condição neurológica que esse paciente está. Se o indivíduo tiver, por exemplo, numa condição neurológica muito bem, muito estável, e ele tiver um tumor que pareça um meningioma, que é o benigno, sim. Se não for um tumor muito grande, às vezes a gente nem precisa tratar. Às vezes a gente vai só acompanhar, repetir exame de tempo em tempo. Em compensação, se a gente estiver falando de um tumor, por exemplo, o glioblastoma, que é aquele que é o câncer cerebral mesmo, esses a gente não tem muita opção. Se for possível fazer a cirurgia com segurança, esse sempre vai ser o primeiro passo. E aí esses tumores, como são os que vão precisar de mais tratamento, normalmente eles sempre vão começar com uma cirurgia que tem o objetivo da gente diminuir o tamanho dele e junto com isso a gente já coleta uma biópsia para tentar descobrir o nome, o sobrenome, da mesma forma que as outras doenças a gente tem um monte de subtipo, isso muda um pouco o tratamento. E depois que a gente tem essa descoberta de que tipo de tumor a gente está falando, a gente vai pensar na quimioterapia, na radioterapia, às vezes só um, às vezes só outro, muitas vezes os dois. E aí o tratamento ele começa um acompanhamento de longo prazo. Agora, quando a gente fala em cirurgia, doutor, qualquer cirurgia assusta, né? Com certeza. Mas quando a gente fala em cirurgia no tumor do cérebro, eu gostaria de saber o seguinte, é sempre arriscado? Tá. De modo geral, a gente todas as orienta... cirurgias são, Todas né? as cirurgias são, ótimo, né? Mas é uma cirurgia que normalmente ela tem um risco um pouco maior porque a gente costuma ter que mexer na estrutura do cérebro. Nossa. O tumor cerebral ele pode estar fora do cérebro, esses são os melhores. Então a gente tem alguns tumores em que muitas vezes a gente consegue preservar muito o paciente. Tem alguns tumores mais profundos, que eles estão dentro do cérebro, em que muitas vezes a gente tem que abrir uma parte do cérebro. E aí é onde está a maior parte do risco neurológico. A gente precisa ter a experiência ali de escolher o melhor lugar para abrir o cérebro e diminuir o risco de uma sequela neurológica. Nossa, eu vou só te interromper para te falar uma coisa. Eu fico vendo você falar, e faz mais de 20 anos que eu falo de saúde, né? E na TV já há mais de 8 anos. Cada vez mais que eu ouço vocês, eu descubro o quanto eu tenho amor pelo que eu faço, porque eu fico admirada de ver o quanto vocês estudam, a responsabilidade que vocês têm. Olha só, abrir a cabeça de uma pessoa e decidir qual caminho escolher. Sim. Só queria fazer esses parênteses, doutor, desculpa. Sim, fica à vontade. Mas é exatamente essa sensação mesmo. Assim. Isso é uma coisa que é bastante interessante no sentido de que muitas vezes a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo da vida, é o que vai fazendo você ter o melhor caminho ou não. E aí uma coisa que, apesar de ter todo o risco, então a gente está falando de cirurgias de grande porte, cirurgias que vão ter risco, às vezes, de gerar um AVC, de gerar um sangramento, a gente tem muita coisa que a gente consegue, eventualmente, fazer para mitigar um pouco esse risco, para diminuir um pouco o quanto desse paciente ele vai ter de problema ou não. Ao ponto de, muitas vezes, a gente conseguir terminar a cirurgia e entregar ao paciente exatamente igual o que ele começou, com um corte na cabeça. Às vezes, a única coisa que ele vai perceber é isso. Doutor, quando fazer uma cirurgia com o paciente acordado? Tá, essa é uma das coisas que eu sou até um pouco suspeito para falar, porque essa é uma das minhas paixões dentro da cirurgia de tumor cerebral. É uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. Exatamente. Mas ele fica consciente conversando? Consciente conversando. Ontem mesmo a gente teve uma cirurgia que foi assim. A gente não é uma cirurgia para todo mundo, não é uma cirurgia para qualquer paciente, nem para qualquer cirurgião. Você precisa estar com uma equipe. Sim, imagino. Então, a gente depende muito de anestesista, depende muito de enfermagem, depende muito da equipe toda que está junto ali. Da sinergia da equipe ali para fazer uma cirurgia como essa. Exatamente. E nessa cirurgia, o principal objetivo que a gente tem é que a gente tem uma série de recursos que vão melhorar um pouco esse risco que a gente tem. Então a gente usa coisas como, por exemplo, o neuronavegador, que ele é uma câmera que a gente consegue apontar para o cérebro e ele mostra para a gente em tempo real em que parte do cérebro que eu estou encostando. A gente tem uma outra ferramenta que a gente leva um neurologista normalmente dentro da cirurgia e faz a monitorização neurofisiológica, em que vai se testando muitas vezes. Eu encosto no cérebro com um eletrodo
e aí esse colega que está fora de campo, ele fala assim, olha, você está encostando na área do cérebro que controla a mão direita ou o braço esquerdo. E a gente vai testando isso para saber onde eu não devo mexer. Só que algumas situações, elas não são muito passíveis de serem testadas. Por exemplo, a capacidade de linguagem, a gente falar. Para eu falar, não tem um teste que eu consigo encostar num lugar do cérebro e saber. Eu preciso da pessoa falando. Nessa situação, a gente acorda o paciente no meio da cirurgia e começa a conversar com ele durante a cirurgia. Então, essa é uma ideia assim que... Nossa, tô tentando imaginar ali, acordar mexendo na minha cabeça. Por que não é para todo mundo? A pessoa não pode ser extremamente ansiosa, porque senão ela vai ficar preocupada ali na hora da cirurgia, imagina. Tem uma crise ali no meio. Exato, então a gente tem que fazer uma triagem muito boa, tem que preparar o paciente antes. E muitas vezes, além da linguagem, uma outra coisa que a gente faz é para quando o paciente tem alguma capacidade motora muito fina. Então, por exemplo, se a gente for operar uma pessoa que ela trabalha com as mãos ali, um artista ou eventualmente um cirurgião, às vezes a gente vai operar outros cirurgiões que tiveram algum problema desse tipo. Ele depende totalmente da mão, da habilidade fina da mão para trabalhar. Só aquele teste que a gente faz da neurofisiologia, em que eu estimulo o cérebro e testo, às vezes ele não vai ser suficiente com o grau de detalhamento que a gente precisa. Então, muitas vezes, no meio da cirurgia, a gente pode se planejar para acordá-lo e pedir para que essa pessoa faça alguns movimentos com a mão, com a perna. Tem alguns casos até, que às vezes é o que costuma sair mais na mídia, muitas vezes você coloca, por exemplo, tem um que ficou bem famoso, que era um violinista. E ele, no meio da cirurgia, deram o violino para ele tocar o violino enquanto a cirurgia estava acontecendo. Então, quando tem esse grau de detalhamento, essa cirurgia ela acaba sendo muito útil. E uma das coisas que é legal... Você tem amor mesmo, porque o seu olho está brilhando de falar desse tipo de cirurgia. Acho que é a cirurgia que eu mais gosto de fazer. Se for escolher uma só, a neurocirurgia é uma especialidade muito legal, porque a gente tem muita variedade de coisas. A gente trabalha no crânio, na coluna, nos nervos periféricos. Você tem uma inteligência fora do comum, isso Mas essa cirurgia é a minha paixão. E novidades surgindo aí no tratamento? Eu gosto muito de falar para as pessoas, né, o que vem acontecendo. Lembrando que quando a gente fala de novidades, a gente tem que falar com especialistas habilitados, né? É sempre importante lembrar que médico não para de estudar nunca, né, doutor? Sim. Quais são as novidades aí que vem surgindo para o tratamento de tumor cerebral? Então, algumas coisas que a gente chama de novidade aqui no Brasil, na verdade elas são novidades porque elas estão chegando no Brasil um pouco depois, mas já tem resultado em outros países. E tem algumas que ainda são muito experimentais, mas que têm um futuro promissor. Então, algumas delas, por exemplo, o tratamento com radioterapia, radiocirurgia, é um tratamento que vem crescendo cada vez mais. Em alguns deles a gente consegue até evitar uma cirurgia convencional aberta. De novo, tem vários critériozinhos de seleção, mas quando bem selecionado tem um resultado muito legal. Tem a indicação para esse tipo de cirurgia. Exato. Tem algumas coisas que a gente vem tentando cada vez mais entender antes da cirurgia. Qual é o risco para o paciente? Então, a gente tem alguns exames, como por exemplo a tratografia dentro da ressonância, que ela vai desenhar para a gente as vias de conexão entre uma parte e a outra do cérebro. E eu vou tentar entender, para eu me planejar antes, será que o tumor está desviando ela? Será que isso está fora do lugar que devia? Porque a gente estuda muito anatomia, aquela anatomia que a gente sabe onde devia estar. Mas o tumor pode estar deformando tudo, então a gente se prepara para isso. Uma outra coisa bastante interessante que eu também gosto, que é a minha tese de doutorado que está terminando, é a estimulação magnética transcraniana. A gente usa um aparelho em que a gente coloca um mapeamento, eu estimulo o cérebro da pessoa por fora, coloco uma bobina, ela gera um campo magnético, a pessoa sente como se fosse um choquinho e de repente ela tem um movimento ali espontâneo do braço. E eu consigo com isso muitas vezes testar se a área que controla o cérebro modificou de lugar, se ela está onde ela devia estar, se ela já modificou. Isso para o planejamento da cirurgia ela é muito interessante. Fora da cirurgia, a gente tem algumas outras coisas que também vêm crescendo. Então, as quimioterapias elas vêm melhorando cada vez mais, em termos tanto de efeito colateral quanto de eficácia. A gente tem também algumas coisas novas ali que estão sendo testadas, que para outros cânceres eles já estão bem avançados, como a imunoterapia. Para o cérebro ela ainda não está muito forte, mas tem bastante pesquisa. Tem algumas pesquisas falando também de vacina. Não é exatamente uma vacina como para outras doenças infecciosas, mas a ideia seria tentar estimular o próprio corpo a combater o tumor de uma forma um pouco mais avançada ali. Porque isso é uma das teorias que se tem de que o cérebro perde essa capacidade, o corpo perde a capacidade de controlar o tumor, porque a gente meio que perde o nosso controle imune. Mas, de novo, tudo isso ainda está em pesquisa, é muito promissor, a gente sonha que isso funcione no futuro, mas ainda está chegando. Quem sabe em breve a gente converse mais sobre isso. Com certeza. Mas é importante saber que a medicina no Brasil não para. Nós estamos evoluindo, os médicos evoluindo cada vez mais e nós temos, sim, os melhores especialistas no nosso país. Doutor, obrigada pela sua participação, amei conversar com você.
e ver esse amor, né? Que eu presencio demais aqui com os meus entrevistados, que esse brilho no olhar quando se fala em tratamentos e a gente está falando de algo que salva vidas. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu agradeço. E vocês continuem acompanhando a Saúde de Você segundas-feiras aqui na TV Caras. Até o próximo programa.